Fala aí, pessoal, tudo beleza? Bom, no último vídeo a gente viu como podemos utilizar ali uma biblioteca de terceiros no nosso projeto, né, na nossa biblioteca. Vimos também como disponibilizar a nossa biblioteca no npm.js para que qualquer pessoa possa baixar e utilizar. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver como utilizar e como configurar ali o Storybook, né? Mas primeiro, o que que é o Storybook? Ele basicamente é uma biblioteca open source que permite criar histórias para os nossos componentes, né? Ou seja, cenários ali que mostram como os componentes se comportam com diferentes estados, com diferentes dados, emitindo ali diferentes outputs, né? E com o Storybook a gente consegue testar, documentar e visualizar os componentes de uma forma bem rápida e fácil, assim, sem precisar rodar o aplicativo inteiro. E a gente consegue testar os componentes ali de forma isolada, né? Então a gente consegue ver cada componente, como é que ele se comporta ali, sem precisar de todo o aplicativo rodando, né? Então vamos dar só uma olhada aqui no site do Storybook. Aqui, ó, é que ele fala que é como se fosse um workshop, né? Essa ideia de workshop é basicamente para a gente mostrar os nossos componentes. Então, no último vídeo a gente viu aqui o NGX Bootstrap. Se a gente vier aqui no NGX Bootstrap na parte de componentes, a gente vai ver que ele tem vários componentes, né? E tipo assim, se eu clicar aqui no alert, por exemplo, ele mostra aqui um alert verde, um azul, um meio amarelo, meio laranja, assim, né? E um vermelho. Isso aqui é bem parecido com a ideia do Storybook, né? Então é uma forma de documentar os componentes ali de forma isolada, para que outras pessoas possam ver e possam entender quais são os cenários que aqueles componentes ali funcionam. E aqui é como se fosse basicamente as histórias dos componentes. Então eu tenho aqui um componente num estado básico, eu tenho aqui um componente que pode fechar, então é uma outra história, um componente com HTML dinâmico e aqui um que ele vai sumir depois de 5 segundos, ó. Então assim, basicamente a ideia do Storybook é ser algo tipo assim mesmo, ó. Então aqui ele mostra mais ou menos como é e a gente vai utilizar o Storybook no nosso projeto, na nossa biblioteca. Mas para isso, a gente precisa primeiro ter alguns componentes ali na biblioteca, né? A gente tem só um. Vamos dar uma olhada aqui. Mas a gente tem um botão, um input password que foi mais para testar uma parada de fontes ali lá no segundo vídeo, né? E esse NGX teste que foi para a gente testar o, a, a conversa entre a nossa biblioteca e o NGX Bootstrap do último vídeo, né? Então a gente não tem muito componente para testar. Então a ideia, antes da gente partir para o Storybook, é criar aqui mais um ou dois componentes só para a gente ver como é que vai ficar quando a gente realmente adicionar ali o Storybook no Angular, tá? Mas antes disso, a gente precisa fazer uma coisinha, porque como isso aqui ficou do último vídeo, ó, a gente não está mais utilizando a biblioteca localmente, né? A gente está utilizando a biblioteca lá do npm.js. Então, ele até mostra aqui, ó. Isso aqui é o que está lá no README do npm.js. E a gente precisaria voltar a utilizar a biblioteca localmente, né? Então, vamos tentar dar um npm install aqui com aquele mesmo macete, angular lib dist, angular lib. Eu acho que ele vai reclamar, talvez, do NGX que está lá no package. Bora ver se ele vai reclamar. Tá, ele terminou aqui, mas assim, com toda certeza, não deve estar funcionando, por causa daquilo que eu comentei no último vídeo. O NPM, quando a gente utiliza ele para instalar uma biblioteca localmente, ele não instala as dependências de pares, que são as peer dependencies. Então, tá aqui, ó, ele está dando erro, porque na hora que eu instalei essa minha biblioteca, mesmo ela tendo aqui na pasta dist, no package, o NGX Bootstrap como uma peer dependence, o npm ele não instala porque a gente está usando localmente. Não sei por que isso acontece.
Então a gente tem algumas formas de contornar isso daí. Uma delas seria basicamente adicionando o NGX aqui, e uma outra seria simplesmente deixando de utilizar esse progress bar aqui. Na verdade, eu posso só comentar, né? Vamos só comentar. E aí a gente deixa npm run watch, ele ficar executando a cada alteração. Vamos ver se ele ainda vai dar problema aqui. Pode ser que tenha ficado algum cache ainda. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui de ngx. Tá falando só aqui no peer dependencies dele. Deixa eu até tirar isso aqui. Vou dar um npm start, bora ver. App module. Bora ver se ele vai conseguir. Show de bola. Ele conseguiu startar. Beleza. A gente vem aqui no nosso app component. Vamos tirar isso aqui e isso aqui. Vai ficar só os botões aqui. Vamos dar só uma margem aqui de cima. Tem que estar como display block para poder funcionar. Deixa eu ver por que ele não está dando a margem. App root. Acho que como esse cara aqui. Ah, não é root, é host. Tá, beleza. Deixa eu até ver se precisa realmente do display block. Precisa. É que eu tô com o terminal aqui na outra tela. Tá aqui. Se tirar o display block não funciona, mas aqui é só pra gente deixar descolado aqui do topo, beleza? Então vamos aqui, a gente já tem esse componente de esse botão, né, que a gente tem o primário e o secundário, e a gente tem diferentes tamanhos para ele. Vamos criar agora, vamos só dar uma olhadinha aqui no NGX para a gente ter uma noção. A gente pode criar um alert desse aqui, né? A gente pode criar também um tooltip, a gente pode criar também uma badgezinha, que é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Como se fosse uma medalha, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, como se fosse mais ou menos essa ideia aqui. Mas vamos criar a badge para ver como é que vai ficar. npm run ng generate component badge. Ele vai gerar aqui para gente o badge. A gente vem aqui no app module, que eu não quero utilizar ela aqui. Eu vou mover ela para a pasta components. Eu tenho que vir aqui no index e exportar ela para fora da biblioteca. E a gente vem aqui no badge e diz que ela é um componente standalone. E pronto. Beleza. Aqui, vamos tentar fazer aqui um teste. ng-content. E aqui a gente vai colocar... Vamos tentar importar ela aqui. Esse cara eu não vou utilizar ele por enquanto. Badge component. Colocar no lugar desse aqui. Vamos tentar ver como é que ela vai ficar aqui. lib badge. Tá, ela tá aqui, né? Ela tá dentro do lib badge. E agora a gente vai falar, vamos pegar aqui, ó, tem o success, o info e o warning. Vamos se basear nessa nomenclatura aqui. Então a gente vai ter uma input property, que vai ser o type dessa badge, que é do tipo, vai ter pode ser dos tipos primário, não, primário não, como foi que a gente viu? É o success, info
E vamos colocar aqui o danger. Vamos falar que ela tem que ter um desses caras aqui, tá? Então, com base nisso, a gente vai definir aqui a classe da do nosso spam. E a gente pode vir aqui, success, colocar uma cor. Deixa eu pegar esse aqui. Colocar como se fosse um verdezinho assim. Não sei se vai ficar muito forte. Mas eu não quero em RGB, eu quero em hexadecimal. E aqui vamos fazer colocar aqui assim, só para a gente ter uma classe padrão para poder fazer as coisas. Vamos colocar aqui uma badge, o texto vai ser branco e a gente vai colocar um padding de 4px para ver como é que vai ficar. E aí esse cara a gente precisa duplicar para o info, que eu vou colocar um azul. Vou colocar um azulzinho aqui assim. E esse aqui é o danger, vai colocar um vermelho meio clarinho. Então, mais ou menos aqui. E se a gente ver aqui no nosso projeto de demonstração, é para ter agora um type. Se eu colocar primário, não, não é. Pô, tô sempre com o primário aqui. Sempre me confundo com o botão. Mas aí é bom que o próprio TypeScript já reclama pra gente. E tá aqui a badge. Não ficou muito boa essa cor. Ficou muito claro, eu acho. Deixa eu dar uma melhorada. Acho que assim fica melhor, né? Vamos pegar aqui. E aí, a gente coloca um outro para info e um para danger. E tá aqui as três badges, né? Que é mais ou menos aquela ideia que eu mostrei ali. E beleza, a gente tem dois componentes, acho que a gente já pode partir para o Storybook para o vídeo não ficar muito longo. Para a gente adicionar o Storybook, pode vir aqui na documentação. Tem no próprio npm.js. Tá aqui o Storybook barra Angular. Ele vai ter aqui um npx Storybook latest init, tá? E isso aqui ele vai já inicializar o Storybook aqui no meu projeto. Vamos vir aqui, executar esse comando. E aqui, se eu ver que vai demorar muito, talvez eu dê uma pausa no vídeo, faça alguns cortes para não ficar muito longo a duração do vídeo. Bom, já avançou aqui um pouco. Ele está perguntando se eu quero usar o Compodoc. Eu quero. O Compodoc, ele é basicamente uma ferramenta que ajuda a gente na documentação da nossa aplicação, né? Ele usa ali uma mistura de JSDoc com outras ferramentas, né? Então ele ajuda a criar tipo páginas de documentação assim, ó, que explica os componentes, o que que cada componente faz, os parâmetros que ele pode receber. Então é uma outra ferramenta que também vem inclusa no Storybook, né? O que é bem legal. Ele está instalando dependências. Bom, pessoal, terminou aqui, mas a gente tomou um erro. Deixa eu ver aqui, tentar entender. Tá, ele está falando que foi gerado um arquivo de log aqui nesse Storybook. Vamos tentar dar uma olhada? Tá. Ele está falando que. Ah, tá, não, beleza. É, lembra no último vídeo ali do NGX Bootstrap que eu falei que o NGX Bootstrap ele ainda não tinha uma versão compatível com o Angular 16, e aí quando eu tentei instalar deu erro?
Então, provavelmente deve ser isso. Deixa eu ver, eu vou tentar tirar ele daqui, beleza? E eu vou tentar reexecutar. Só que aqui no angular.json, o storybook ele já mexeu em umas paradas aqui, ó. Deixa eu tentar desfazer isso aqui, ó. Tem uma outra pasta storybook aqui. E aí eu vou pedir para ele, deixa eu apagar esse log aqui também. Vou pedir para ele executar de novo. E aí bora ver se vai dar certo agora. Bom, ele terminou de instalar, deu certo, então realmente era aquilo, né? Percebe que ele colocou um monte de dependência aqui no nosso package .json. Ele colocou o compodoc, colocou umas do storybook. Ele adicionou dois scripts aqui, ó, storybook e build storybook, né? A gente vai já entender a diferença entre eles. Ele mexeu no nosso arquivo angular.json, ele colocou esse architect aqui e esse outro, que se correlacionam com esses dois caras, né? Tá aqui até, ó, ngrun angularlib1 storybook, né? Dois pontos storybook, e esse aqui é dois pontos build storybook. Então, tá relacionado com esse daqui. Ele também adicionou uma pasta .storybook com alguns arquivos aqui. Essa pasta aqui a gente não precisa se preocupar muito, são mais arquivos de configuração, então dificilmente a gente vai precisar mexer nisso aqui. Talvez uma vez ou outra, assim. E ele adicionou aqui na pasta Source uma outra pasta Stories, né? Que são ali basicamente alguns componentes de demonstração que ele já coloca para gente, junto com as respectivas histórias daquele componente. Então vamos executar esse storybook, só para a gente já se atentar aqui qual que é a diferença. Esse storybook é como se fosse um comando npm run start, igual tem aqui no nosso projeto de demonstração, tem o start e tem o build. Esse aqui é como se fosse o start, é para ele levantar ali o storybook e iniciar ele para eu usar enquanto eu estou desenvolvendo. O build storybook é para ele fazer a compilação dos arquivos do storybook para, tipo assim, eu publicar num site e ficar igual essa ideia aqui do NGX Bootstrap. Então eu vou publicar no site, você vai acessar o site que é basicamente a documentação dos componentes da minha biblioteca e vai estar lá tudo certinho, entendeu? Mas aí o que a gente quer é só o storybook, que é para a gente rodar localmente. A gente pode mudar esse comando aqui, também não tem problema. Eu vou deixar ele assim por padrão. E quando a gente startar ele aqui, a gente vai ver que vai aparecer já ali algumas histórias assim na telinha do Storybook. E a gente vai ver como é que elas ficam ali, como é que são os componentes que ele já disponibiliza. E a gente vai ver como que faz para criar histórias dos nossos componentes. Beleza? Só esperar ele terminar de startar aqui que a gente já vai lá para o navegador ver. Beleza, ele finalizou aqui a inicialização dele. E a gente pode acessar através desse caminho aqui o Storybook. Nice. Tá aqui ele, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Então ele tem aqui uma introdução, né? Essa introdução aqui é basicamente aqui nesse Stories tem aqui uma introduction.mdx. Então essa introdução é basicamente esse cara aqui, né? Isso aqui não está acontecendo por mágica, né? Não é do nada isso aqui está aparecendo só porque eu coloquei o Storybook já vem isso daqui, não. É porque nessa pasta de exemplo que ele cria para a gente já vem essa introdução aqui, para a gente ter uma base de como que a gente pode utilizar. E vamos ver aqui o componente botão. Tem aqui, ó, a gente tem aqui o componente deles é um pouco diferente, ó. Tipo, ele tem um tipo primário que ele pode ser true or false. Ele tem um label aqui, ele tem um background, a gente pode mudar a cor do background dele. E a gente pode escolher o tamanho que a gente quer. Aqui tem um output, beleza? Que é quando clica nele. E aqui a gente vai ter as histórias, ó. Tem um primário, um secundário, um large e um small. E essas mesmas histórias elas vão aparecer aqui embaixo, né? Então, tá aqui todos os as histórias. Aqui é o docs que resume tudo numa página só pra gente. Então, basicamente, esse aqui é o storybook. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nesse componente, vamos ver como é que ele tá. Ele tá reclamando de algumas coisas aqui, deve ser porque tá faltando o standalone, essas paradas, deixa eu ver. Pronto, já resolveu aqui o que ele estava reclamando.
Então ele tem um input primary, um input background, um input size, um input label e um output on click, para quando o usuário clicar no botão. Aqui ele tem as classes, né, para ele poder utilizar aqui no próprio botão, eu acredito. Cadê? Tá aqui, ng classes. São essas classes aqui e beleza, esse componente aqui é o componente de botão deles. A gente tem aqui um componente header que tá com um problema. Deixa eu ver se é o... Deve ser alguma coisa do standalone também, que ele veio meio zoado esses exemplos. Mas beleza, a gente viu como que vem os exemplos do Storybook. Vamos tentar utilizar agora no nosso componente botão, por exemplo. Então a gente faz o seguinte. Até o momento da gravação desse vídeo, eu não vi como que faz para gerar uma história via linha de comando, igual a gente gera componentes do Angular. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é copiar essa, por exemplo, a história desse botão aqui, copiar para cá para o nosso botão e a gente coloca aqui um button.stories e a gente vai fazer algumas alterações, beleza? Aqui vai estar um button component. E aí ele vai vir assim com várias coisas e a gente vai alterando aqui até ajustar. Example button, eu vou colocar example lib button, só para a gente diferenciar aqui e aqui. Esse argtype a gente não vai precisar dele agora. E esse primary aqui, nem esse label, eles não existem no nosso botão. Então vamos dar só uma limpada aqui e ver como é que ele vai ficar aqui no story. Aqui, deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele criou um lib button e um button, tá? Ah, tá. Isso aqui é aquela imagem lá e tal. Só que o que acontece? O nosso botão, ele tem uma definição aqui. Deixa eu fechar todos esses caras. O nosso botão ele tem a definição aqui que o conteúdo dele vem como um ng content. Deixa eu só comentar isso aqui para ele parar de exibir aquela imagem maluca, depois a gente vê. Então ele tem esse ng content, que no Storybook, uma das formas de fazer ele é aqui nesse render, é a função que é utilizada para renderizar o conteúdo do componente. A gente pode aqui no props, a gente tira esse background que o nosso componente não tem input de background, beleza? E a gente coloca aqui o template. E esse template, ele basicamente é uma string, tá? Então a gente vai colocar aqui como se a gente estivesse utilizando mesmo o nosso botão ali, igual a gente faz aqui no app de demonstração. A gente pode até utilizar isso aqui como base para definir aqui o template, tá? Então esse variant, ao invés de ser isso aqui, ele vai ser uma própria variante. Então aqui eu estou definindo que ele vai receber essa variante aqui. E essa variante ela vai estar aqui nesse args, tá? Ela vai estar aqui nesse args. O próprio Storybook vai injetar isso daí pra gente. Esse size também. O clique, a gente não vai ter esse clique aqui porque a gente não tem uma função teste. E aqui vamos deixar o teste aqui para ver como é que fica ele fixo. Tá? Já teve alguma diferença? A gente precisa só passar aqui a variante primary, por exemplo. Já funcionou, tá vendo? Então, basicamente, essa variante aqui, ó, essa variante ela vai ser passada aqui nesse args que a gente passa em cada história, tá? Aqui com a prática vai ficando mais simples de entender alguns conceitos do Storybook, mas basicamente é isso. A gente precisou desse template aqui, de novo, só porque a gente utiliza a projeção de conteúdo do Angular, tá? Que é o ng content. Você que já trabalha com Angular há algum tempo, você entende o que isso daqui significa, você sabe que é necessário colocar isso aqui para que a gente possa adicionar conteúdo dentro do componente dessa forma aqui, né? Ao invés de passar como uma input property, que se eu não me engano é o que o botão do Storybook faz, ó. Ele passa o label como uma input property, só que a gente fica limitado a passar só string. A gente não consegue passar, por exemplo, uma imagem aqui, por exemplo, aqui eu poderia passar uma imagem, eu poderia passar outras coisas, entendeu? Então a gente não tem essa limitação com a projeção de conteúdo.
E esse template aqui ele é basicamente para isso. Aqui a gente também pode definir o tamanho. Então, percebe que ele já vem até com a tipagem aqui, ó. Ó, a gente já definiu o tamanho, ele aumentou, tá? A gente também pode setar o tamanho por aqui, mas a gente vai já ver por que que ele não está alterando. E percebe que ele está meio usado, ele está aparecendo coisa do outro botão. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai parar ele aqui, porque como a gente criou esse componente agora, às vezes ele dá uma bugadinha. A gente vai vir aqui, vai apagar esse documentation.json, que é o próprio Storybook que gera, e a gente vai mandar rodar ele de novo. Beleza, ele terminou aqui de iniciar, vamos dar uma atualizada. Tá, a gente tem aqui. Deixa eu ver se ele. Ele por alguma razão ele continuou aqui. Deixa eu ver se eu dou uma reiniciada aqui nele de novo, para ver de onde que ele tá puxando isso. Talvez seja o nome da história que tá parecido, ele tá confundindo, deixa eu ver. Button.example stories. Bora ver se assim a gente faz ele diferenciar os dois, né? Eu vou ter que, provavelmente eu vou precisar reiniciar ele aqui de novo. A gente vem aqui e apaga o documentation e reexecuta ele. Bora ver aqui. Tá do mesmo jeito. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ele dentro de uma outra pasta no próprio Storybook para ver se ele diferencia. Eu não sei porque que ele está confundindo um componente com o outro. Vamos abrir aqui na pasta demo. E aí eu vou dar mais uma reiniciada. E aí eu volto quando já tiver ok. Bom, pessoal, voltando aqui, consegui fazer funcionar. Assim, deve ter dado alguma questão de cache no Storybook que ele não estava considerando só a história do meu componente de botão, ele estava considerando também o que veio como exemplo do Storybook. Então, por enquanto, eu recortei aquela pasta Stories daqui, né? E porque ele encontra os componentes ali, as histórias, o Storybook encontra as histórias, na verdade, com esse sufixo .stories aqui, tá vendo? Se a gente for aqui no .storybook.main, esse main.ts aqui, na verdade, essa aqui é a forma que ele faz para encontrar as histórias, ó. Aí qualquer arquivo que esteja dentro de source, que termine com mdx, ou qualquer arquivo que esteja dentro de source e termine com stories, tem que ter o stories.js.jsx.ts.tsx. Então é com essa regex aqui, né, com essa expressão regular, que ele consegue encontrar os arquivos de histórias. E por alguma razão estava dando um conflito, talvez porque tem um nome parecido, não sei, alguma questão de cache ali estava me atrapalhando. Mas agora, ó, percebe que a gente já consegue ver os estados diferentes desse botão aqui, ó, primário, secundário, o SM. A única coisa que a gente não está conseguindo, por exemplo, é alterar esse texto aqui, esse teste, porque ele está fixo. Como que a gente pode fazer para tornar isso dinâmico, né? A gente pode colocar aqui, primeiro, uma variável label, que ela não existe, então ele vai ficar assim, beleza? E aí, a gente passa a definir aqui como padrão esse args, a gente define que o label vai ser teste. Só que ele vai reclamar porque ele vai dizer, ó, o label ele não existe no button component. E tá certo, ele não existe. Aí o que a gente está fazendo aqui é uma forma de contornar para fingir como se esse label fosse uma input property. Só que ele não é. Mas a gente precisa burlar ali o storybook para fazer isso aqui funcionar. Então o que que a gente pode fazer? A gente faz assim, ó. A gente dá um as_n para ele ignorar e não validar. E a partir de agora, a gente tem aqui o label e a gente consegue mudar ele, colocar qualquer coisa e ele muda dinamicamente ali. Beleza? E a gente pode criar uma outra história aqui, secondary. Então percebe que ó, agora tem uma história primária e uma secundária. Só que nessa aqui a gente vai colocar secondary md. Então percebe que as histórias que vão aparecendo aqui embaixo, na verdade, elas são
constantes que a gente tem que exportar e elas são do tipo story, que é um type, aqui é um alias aqui de um tipo, que esse story ele é basicamente um story object que recebe um generic que eu passo aqui o meu botão. E esse story object a gente importa do storybook Angular, tá? Esse type aqui ele não é obrigatório, mas ele é bom para indicar que a gente quer utilizar essa importação aqui só para tipagem, beleza? Então, basicamente é assim que o Storybook funciona na integração com o Angular, né? Então a gente viu ali que precisa dessa gambiarrazinha aqui do template por causa da projeção de conteúdo. E aqui a gente viu que dá para passar algumas coisas. E aí, a gente indo na documentação do Storybook, vamos ver se a gente encontra, acho que fica aqui em Add-ons, Controls. Bora ver aqui, args. Vamos dar uma procurada aqui. Ah, tá aqui os tipos, né? Peraí, eu passei aqui, eu acho. Tá aqui. Então aqui são os tipos de controles que eles aceitam, tá? Por exemplo, se eu tentasse colocar aqui ele tem essa propriedade aqui, argtypes, que é para a gente basicamente definir quais são os tipos desses argumentos. Esses argumentos, eles basicamente se referem a essas propriedades aqui que a gente insere no componente. Então aqui a gente vai ver que a gente tem uma variante, por exemplo. Essa variante, a gente pode definir que ela é, por exemplo, de um tipo, bora ver aqui, tipo string, por exemplo. Deixa eu ver. Não, na verdade tem que ser assim, né? Control. Eu acho que é assim, se eu não estou enganado. Bora dar uma olhada aqui, ele tá pra cá. Ó, ela sumiu aqui, porque, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, porque não é string, tem que ser text. Isso aqui, ele diz respeito ao tipo do dado e aqui é o controle que eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui um text, ó, aí ele já mudou para text. Aí aqui já fica de uma forma diferente. Vamos ver aqui um outro, ó. A gente pode falar que ele é do tipo radio. Aí ele vai ficar desse jeitinho aqui. A gente pode falar que ele é do tipo select. Aí do tipo select, ele vai aparecer um drop down lá. Vamos ver. Ó, ele já aparece um drop down. E aí a gente muda. Então, esse argtypes, ele é basicamente para a gente definir para cada tipo do nosso componente, para cada propriedade do nosso componente, né? Cada argumento. É por isso que tem esse arg aqui, é de argumento. Então, para cada propriedade do nosso componente, a gente define como que a gente quer fazer ali com a forma dos controles dele, como é que vai ser. Então, a gente pode definir um valor default, uma descrição, ó, aqui é o tipo do botão. E aí essa descrição, ela vai aparecer aqui, ó, description. Ele vai aparecer o tipo do botão. Essa dica que ele dá aqui, primário e secundário, ele pega daqui, tá? Ele pega desse cara aqui, que é basicamente a tipagem da nossa propriedade. Então esse archetypes ele ajuda quando a gente quer mudar algum controle aqui na tela do Storybook. E aí a gente pode também aqui, por exemplo, colocar um label tal coisa e também vai funcionar, ó. Só que eu tive que colocar o ESN porque o label, ele, de novo, ele não existe nesse componente. A gente está fazendo isso aqui só para poder utilizar ele aqui como uma projeção de conteúdo, né? Então, só que a gente pode, por exemplo, fazer deixa eu ver aqui se dá para fazer algo assim. E aí talvez ele não reclame. Dá para fazer aqui uma interseção junto com um label string. E aí com esse cara, olha, aqui ele reclama, com isso daqui ele deixa de reclamar. Porque ele entende que a partir de agora tem uma propriedade label lá, mesmo sem ter, né? Só uma forma de enganar o TypeScript, a validação do TypeScript desse jeito aqui. Então a gente tem aqui um botão, a gente pode mudar aqui o tamanho dele, o texto, né?
e a gente consegue testar ele isoladamente. Uma outra coisa interessante, a gente consegue ver aqui, ó, cada história a gente consegue ver ela de forma isolada. Então tem aqui o botão primário e o secundário. A gente pode vir aqui e clicar nesse cara para ele resetar o estado padrão ali inicial daquela história, tá? Então a gente pode setar aqui, nessa história primária aqui eu posso mudar aqui e ver outras formas que ele pode se comportar. Esse teste aqui, eu não sei de onde ele tá. Ah, é esse cara aqui que a gente definiu. Ele também aparece lá. Só que a gente não definiu nada para ele ainda. E agora, para finalizar, vamos criar só a história aqui para nossa badge que a gente tinha feito, só para utilizar o Storybook. Então, vamos criar uma badge para ela. A gente vai duplicar aqui a história do botão para se basear nela. A gente vai utilizar o badge component. E aonde tiver button component, a gente vai setar isso aqui. Aqui ele vai estar reclamando porque esse argtype não tem no badge component. Ele tem só um type. A gente pode tirar isso daqui, menos o label, beleza? O label a gente também poderia definir ele como um argtypes aqui, né? A gente poderia falar que o label ele é do control text. E aí a gente precisa dar um... Não, não é aqui, é aqui. A gente precisa também burlar o TypeScript. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver aqui. Tá, vamos tirar aqui o... Isso aqui vai ser success. E aqui a gente vai tirar esses caras e colocar o type success. Beleza? Vamos só mudar aqui o nome dele para bad stories. A gente salva e vamos ver se ele já está aqui disponível. Não, ele... em alguns casos assim é necessário parar o storybook, apagar aqui esse documentation.json e startar de novo o storybook. Tá, startei ele aqui, vamos ver. Ainda não apareceu. Tá, eu imagino que seja por causa disso aqui, ó. Como a gente copiou e colou, a gente tem que lembrar de alterar tudo. Então aqui tem que colocar lib badge. E aqui ao invés de lib button tem que ser a mesma coisa. Lib-badge. E agora deve aparecer aqui o nosso badge. Só que ele não tá ainda exibido o conteúdo porque a gente tem que passar o type aqui, não é mais variant, é type. E ele não tem esse size aqui, então pode acabar dando erro. Pronto. Tá aqui o teste, beleza? Inclusive, eu não dei um border radius para ele, né? Border radius 4px. Olha, ele compila também o storybook e percebe que ele já altera aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu colocar um padding de 40px só para testar, ele já surte o efeito. Então, ele também tem essa alteração dinâmica quando a gente salva algum conteúdo. E aqui, basicamente, olha, ele tem o Success Win, Full Danger. Percebe que aqui não está exibindo nenhuma a lista de histórias, porque só tem uma história. Aqui ó, também está dinâmico o conteúdo. Então vamos criar aqui uma outra história, que é o Info, por exemplo. Agora vai ter as duas lá e vai ter essa daqui que é como se fosse um resultado ali inicial. A gente também pode ver o código que isso aqui está sendo utilizado para gerar esse cara aqui em cima, né? Então é esse o código, ó, libbad com type e o label, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui. Não muda muito. A diferença é que esse projeto aqui, ele é um outro projeto Angular que precisa ser inicializado e tal, enquanto que aqui a gente está só no Storybook, né? Então, vamos voltar agora aqui no componente. Essa parte aqui da bad acho que ficou ok, mas vamos voltar no componente que a gente tinha aqui uma imagem, né? E essa imagem ela não está sendo exibida. Isso é porque a gente precisa disponibilizar os assets no Storybook. Então, aqui nesse Storybook,
Pode ser aqui embaixo desse compo.args, a gente precisa definir os assets que a gente vai disponibilizar para o Storybook, né? Então aqui vai ser a mesma ideia lá dos primeiros vídeos que a gente exibiu, como fazer. Aqui é um input. Nesse input eu vou buscar aonde estão esses assets. Então a gente já está aqui, percebe que a gente já está aqui no nível da pasta projects. Então bate aqui, ó, barra angular lib1 barra src, deixa eu só ver aqui, tá dentro de src, barra assets, barra images. Tá aqui. E a gente disponibiliza, a gente tenta acessar ela, a imagem dessa forma, né? Assets barra images barra lib. Então é nesse caminho aqui que a gente precisa disponibilizar. Então no output é basicamente aqui que a gente quer disponibilizar as imagens. Então a gente vai ter que parar aqui e inicializar de novo o Storybook. Tá, terminou de inicializar, vamos ver se funcionou. Ó, tá aqui a imagem bonitinha, né? Então a gente basicamente está disponibilizando também nesse architect aqui do Storybook os nossos assets, que por enquanto a gente está disponibilizando só as imagens. Se quisesse disponibilizar as fontes, teria também que adicionar um outro carinha desse aqui para disponibilizar as fontes. Se quisesse disponibilizar, por exemplo, o estilo global aqui, com as fontes, o background e etc., teria que disponibilizar aqui um styles, mais ou menos como a gente faz no projeto Angular normal, que a gente disponibiliza assim, ó, a gente ia ter que disponibilizar da mesma forma, né? Então, esse aqui foi só um exemplo para a gente ter noção de que precisa fazer esse trabalho aqui para ter as imagens aqui no Storybook. E também seria necessário adicionar esse cara aqui no Build Storybook, para quando a gente fosse, de novo, compilar o Storybook para subir em um site, para que outras pessoas tenham acesso à nossa documentação, elas também vejam os componentes com as imagens funcionando direitinho e tal, né? Então, basicamente, assim a gente consegue disponibilizar as imagens. Aqui um botão primário e um botão secundário, tá aqui a imagem bonitinha. Se precisasse de outras imagens ali também, era só colocar todas elas aqui na pasta Images e iria funcionar de boa. Eu acho que por esse vídeo aqui, acho que é só, já ficou bem grande o vídeo, mas é porque o Storybook ele é uma biblioteca bem completa, isso daqui que a gente viu é só a pontinha ali do iceberg, né? Se você ficou interessado, procure mais um pouco, dê uma boa olhada aqui na documentação, que tem bastante coisa, tem bastante recurso. Aqui é só o básico do básico para utilizar o Storybook. E, de novo, ele é muito bom assim para projetos que você quer disponibilizar componentes. Você consegue criar tipo uma biblioteca, um workshop para os seus componentes, para você exibir ele para outras pessoas e elas verem ali o estado que o componente tem, e etc. Né? Eu acho que vou ficando por aqui. Esse aí era o conteúdo do vídeo. Espero que você tenha curtido, que tenha ficado claro a ideia do Storybook e como utilizar ele. Né? Deu alguns probleminhas ali na hora de configurar, mas aí é normal. Né? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa desse tipo, pode acontecer algum erro ou outro. Mas é bom que aconteça esses erros no vídeo, que aí a gente aprende como contornar, né? Então vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Falou, pessoal.